Olá, pessoal! Estamos na disciplina de Cálculo 2, na unidade 2, no tópico 2, resolvendo, pessoal, o exemplo 9. Antes de ir para o exemplo 9, eu vou falar um pouco com vocês sobre essa variante Z aqui. Tem um teorema que está antes do exemplo 9 que fala o seguinte: se nos movermos de um ponto inicial até um ponto final, a variação resultante, ou seja, a variação, a distância que a gente mudou os pontos, se a gente percorrer, por exemplo, do ponto x inicial 2 até o ponto x final 5, a variação resultante, ou seja, qual a variação de andar do ponto 2 até o ponto 5? É 5 menos 2, que dá 3, né? Então, a variação resultante é dado por essa fórmula aqui, que é a função no ponto inicial mais a variação, ou seja, inicial 2 mais a variação 3, eu chego no ponto 5, né? Ou seja, a função no ponto final menos a função no ponto inicial. Essa é a variação Z. É a função do ponto inicial menos a função do ponto final, tá bom? E aí, o teorema nos dá essa fórmula. Pronto. O exemplo 9, ele fala o quê? Ele fala o seguinte: dada a função, determine dz. dz nós já sabemos como que calcula, né? E na letra B, calcule ΔZ, que é essa fórmula aqui. Quando x sair do ponto 2 e for para o ponto 2,05, e quando y sair do ponto 1 e for para o ponto 0,98. Então, vamos calcular? Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos calcular primeiro dz. Qual é a fórmula de dz? Lembrem aí, nós fizemos no exemplo anterior. Vou recopiar. dz é igual a dz dx, ou seja, derivada da função em função de x, que multiplica dx, mais dz dy, ou seja, derivada da função em função de y, que multiplica dy. Esse é o dz. Vamos calcular o dz do exemplo 9? dz é igual a derivada da função em função de x. Qual é a derivada dessa função em função de x? De 7x vale 7. De 3y ao quadrado vale 0. Então, não vou nem representar. 7 que multiplica dx, mais dz dy, derivada da função em função de y. Derivada de 7x em função de y é 0, não vou nem representar. De 3y ao quadrado em função de y, o 2 desce, fica 3 vezes 2 dá quanto? 6. Y fica elevado a quanto? 2 menos 1 fica 1. Que multiplica quem? dy. Então, esse, pessoal, é o dz que a letra A pede. Agora, vamos para a letra B. A letra B pede ΔZ. ΔZ é a função no ponto final menos a função no ponto inicial, não é? Então, vamos ver aqui. A fórmula, ela fala a função de x mais ΔX. Vocês sabem, gente, que x, posição inicial, 2. ΔX é a variação que sofreu. De 2 para 2,05, a variação foi de 0,05. 2 mais 0,05, que é x mais a variação, dá 2,05. Ou seja, o que eu falei antes, x mais ΔX é o x no ponto final. Y mais ΔY é o y no ponto final, né?
ponto final de x já foi dado, que é 2,05, e o ponto final de y já foi dado, que é 0,98. Então, agora é só calcular. ΔZ é igual a f do x final e do y final. Qual é meu x final? 2,05. Ponto e vírgula. Qual é meu y final? 0,98. Menos da fórmula o f do meu ponto inicial. Qual é meu x inicial? 2. Qual é meu y inicial? 1. Vou colocar aqui, ó. X e y com zerinho aqui, que é o x inicial e o y inicial, tá bom? Agora, pessoal, nós já temos o ponto de x e y final e o ponto de x e y inicial. Agora, a gente vai aplicar o valor de x e de y na nossa função. Qual que é a nossa função? Não é 7 vezes x mais 3y ao quadrado? Agora é só aplicar. Porque aqui é a minha função nesse ponto, menos a minha função nesse ponto. Qual é a minha função da questão? Essa daqui. Então, ΔZ é igual a minha função no ponto 2,05 e 0,98. Vou abrir o parênteses. 7 que multiplica x. Quem é meu x? 2,05. Mais 3 que multiplica y. Quem é meu y? 0,98. O que? Ao quadrado. Menos a minha função no ponto inicial. Qual é a minha função? 7 vezes x. Quem é meu x? 2. Mais 3 vezes y. Quem é meu y? 1. É y o quê? Ao quadrado. Acabou. ΔZ é o quê? 7 vezes 2,05. Vamos fazer aqui. 7 vezes 2,0. 7 vezes 2,05 mais 3 vezes 0,98 ao quadrado é igual a 17,23. Menos 7 vezes 2, 14. Mais 3 vezes 1 ao quadrado, 1 vezes 3, 3. 14 mais 3, 17. O nosso ΔZ vai ser o quê? 17,23 menos 17, que deu quanto? 0,23. Esse é o meu ΔZ, pessoal. Ou seja, quando o meu x variou de 2 para 2,05 e o meu y variou de 1 para 0,98, a minha função z variou 0,23. Tá bom? Então é isso. DZ, vocês já sabem calcular, porque a gente já fez exercícios anteriores, é só aplicar na fórmula. E ΔZ é a variação da função no ponto final menos a função no ponto inicial. Coloca os pontos finais, coloca os pontos iniciais, aplica na função esses pontos, aplica na função esses pontos, subtrai uma função da outra. Encontra o resultado. É esse aqui, pessoal, o cálculo do exemplo 9. Tá bom?